Vamos lá então, pessoal. Ó, uma listinha para nós, tá? Provitas, notação científica, ok? Primeira coisa, a notação científica é uma escrita matemática onde ela é feita da seguinte forma. Pegando a caneta aqui, afinar um pouquinho grosso. É um número vezes 10 elevado ao expoente. Que número é esse? É o número sempre entre maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou seja, ele vai do 1 até antes do 10, ou seja, 9,99999 vezes 10 elevado a alguma coisa, tá? Aqui dá um exemplo bonitinho, ó, da velocidade da luz, certo? Que é 300 milhões de metros por segundo, certo? E a forma da notação científica dela é 3 vezes 10 elevado a 8. Antes de explicar como converteu, note o seguinte, ó. É um número que está de 1 até antes do 10, certo? Ou seja, 3 vezes 10 elevado a um expoente. Esse expoente tem que ser inteiro, ou seja, não pode ser decimal. Ok? Como que ele fez essa transformação desse número em notação científica? Primeira coisa, para que a gente transforme qualquer número em notação científica, a gente precisa localizar onde está a vírgula do número, certo? Quando você não vê onde está a vírgula, quer dizer que ela está no final, certo? Então aqui, ó, 300 milhões, a vírgula está aqui. Só que a notação científica tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, essa vírgula que está aqui tem que parar aqui. Porque 3,0 é 3, certo? Ela deslocou, ó, 8 casas. A vírgula deslocou 8 casas. Quando a vírgula desloca para a esquerda, o expoente é positivo, ou seja, deslocou 8 casas, 8. Se ela deslocasse para a direita, seria, em vez de ser 8, seria menos 8, tá bom? Vamos lá. Exercício 1 aqui, beleza? Escreva os números a seguir em notação científica. Beleza, qual que é o passo que eu falei? Localiza onde está a vírgula. Se não aparecer, quer dizer que ela está no final. Lembre-se, eu tenho que deslocar essa vírgula até que o número fique maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então essa vírgula tem que parar aqui, ó, porque vai ficar 5,77. Aí eu escrevo 5,77. Aí eu conto quantas casas ela andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vezes 10 elevado a 14. Positivo porque deslocou para a esquerda. Próximo, localizar a vírgula. Como não aparece, aqui. Vai ficar entre 3 e 9, para ficar 3,98, que é o número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então vai ficar 3,98 vezes 10 elevado a quanto? Conta, ó. 3, 6, 9. Deslocou 9. Como é para a esquerda, positivo, certo? De novo, localiza onde está a vírgula. A vírgula está aqui, ó. Tem que parar onde? Entre o 2 e o 0, para ficar 2,0, que é 2, que é maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo menor do que 10. Então ficou 2,0. 2,0 e 2 é a mesma coisa. Vezes 10 elevado a quanto? 3, 6, 9, 11. Elevado a 11. Positivo que está deslocando para a esquerda, tá? O primeiro aqui, que o deslocamento vai ser para a direita. Localiza a vírgula. A vírgula aparece aqui, ó. Não é igual o que aconteceu na alternativa A, B e C, que a vírgula não aparecia. Então a vírgula está aqui. Onde ela tem que parar? Entre os 5 e o 6. Por que entre os 5 e o 6? Para ficar 5,6. Se ela parasse depois do 6, ficaria 56. Aí ficaria maior do que 10. Tem que ficar entre 1 e 10. Inclusive 1. Se parasse antes do 5, ficaria 0,56, que é um número menor do que 1, certo? Então, por esse motivo, que a vírgula deve parar entre os 5 e 6, que é 5,6 vezes 10 elevado a quanto? Agora eu conto quantas casas a vírgula andou. Andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, inclusive esse 5, 6. Como deslocou para a direita, menos 6. Próximo. A vírgula aqui tem que parar entre 3 e 9, para ficar 3,95. 3,95 vezes 10 elevado a quanto? Vamos contar. 3, 6, 9, 10, 11.
como está deslocando para a direita, menos 11. Vírgula está aqui, tem que parar entre o 4 e o 6, para ficar 4,6. Então ficou 6.221. Vezes 10 elevado a quanto? A vírgula está aqui, parou aqui. Deixa eu contar devagarzinho, que esse aqui está meio doido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Como deslocou para a direita, menos 17. Fechou? Simplesinho, simplesinho, de boa. Agora, essa questão de número 2, ele quer que você faça o quê? O Michael Jackson, um walker. Em vez de você ir, você vai voltar. Ou seja, todos esses itens estão em notação científica. Ele pede dados números em notação científica, escreva na sua forma de decimal ou na forma inteira, tá? Inteira para quando é positivo e decimal quando for negativo, tá bom? Agora aqui, repare o seguinte, ó. Quando é positivo, a gente não deslocou para esquerda, então para voltar eu preciso deslocar para direita. Quantas casas? 5 casas. Então tá 0,9,3. Tem que dar 5 casas. Lembre-se, quando eu transformo notação científica positiva, eu desloco para esquerda. Então, para voltar na sua forma decimal, eu desloco para direita. Eu faço o contrário, tá? Então, eu preciso deslocar 5 casas. Eu tenho uma casa aqui. Eu acrescento zeros para ter as 5 casas. Então, acrescento 4 zeros. Aí, eu vou ter 5 casas aqui. Então, 9,3 vezes 10 elevado a 5 é 930 mil. Aí, vocês testem aqui, tá, pessoal? Esse número a vírgula está aqui. Então, para escrever notação científica, ele tem que deslocar 5 casas aqui, ó. Voltou o que é, tá? Faz a volta, tá? Para ver se você escreveu na forma decimal corretamente. Letra B. Ó, positivo, 9. Então, para voltar, tem que ser deslocada para direita. Então, 3,684 vezes 10 a 9. Vou escrever o 3,684 aqui. Como está 9, tem que deslocar 9 casas para a direita. Tá? Para voltar. Tá bom? A gente está tirando da forma de notação científica. Então, tem 3, falta mais 6 casas. Então, acrescenta 6 zeros. Desloca, voltando. Então, fica 3.684 milhões. Certo? C. C positivo novamente. 3 vezes 10 elevado a 7. Ó. Tem que deslocar 7 casas. Mas não tem vírgula nada aqui. Então, acrescento a vírgula e acrescento 7 casas. Tem que andar 7 casas a vírgula. Vai parar aqui. Então, ficou 3, 7, 3, 0, 30 milhões. 3, 6, 7. 3, 6, 7. Beleza. Okay? Depois faz o retorno. Tá a vírgula aqui. Quando desloca 7 casas, volta o que era antes. Tá bom? Letra D de dado. 5,4 vezes 10 a menos 6. Beleza. Para transformar em notação científica, quando é negativo, eu desloquei a vírgula para a direita. Então, para voltar, eu desloco a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 6 casas. Eu tenho aqui, ó, 5,4. Tem que deslocar essa vírgula para a esquerda, mas já tem uma. Então, acrescento mais 5. Então, essa vírgula anda 6 casas. Vai parar aqui, ó. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 54. E coloco um zerinho aqui, ó. Tá, ó. 5 zeros, 5 zeros. Ah, quero ver se está certo. Para colocar em notação científica, a vírgula tem que parar aqui. Você tem que deslocar 6 casas, que é o menos 6. Tá? Letra E, 5,87 vezes 10 a menos 8. Ok? De novo, como está menos 8, então eu tive, para escrever da forma de notação científica 5,87 vezes 10 a menos 8, eu tive que deslocar 8 casas para a direita. Então, para voltar, eu vou deslocar 8 casas para a esquerda. Tá? Vou escrever o 5,87 para cá, para deslocar 8 casas para a esquerda. Só tem uma casa aqui, então vou acrescentar 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a vírgula vai parar aqui.
Escreva aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 5, 8, 7. E coloca um zerinho no começo. Fechou? Questão de número 3. Beleza. Para multiplicar e dividir, é mais simples aqui, tá? Muito, muito mais simples. A parte mais difícil aqui é o somar e subtrair. Para multiplicar e dividir, nós temos que ter na cabeça aqui duas propriedades de potência. Primeira propriedade de potência, tá? Se eu tenho duas potências que têm a mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Propriedade 2. Duas potências de base iguais dividindo, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. M menos N. Tá? Por exemplo, da propriedade 1. Exemplo. Se eu tiver 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5, eu estou multiplicando duas potências que têm a mesma base, que é o 2. Então, eu mantenho a base e somo o expoente. 3 mais 5, tá? Toda vez que vocês ouvirem a palavra propriedade, é um corta-caminho, tá? Letra A, propriedade 2, um exemplo. A divisão, eu posso escrever ela como uma fração, tá? Ou não, tanto faz. Então, letra B. Vou pegar o 2 elevado a 3 aqui, dividido pelo 2 elevado a 5 também. Ou eu posso escrever na forma de fração, que é a mesma coisa, que é um 2, tá? Passei por cima aqui. Então, pela propriedade 2, eu mantenho a base e subtraio o expoente. 3 menos 5. Que mesma coisa, mantenho a base, que eu estou dividindo, duas potências de base iguais, e subtraio os expoentes. Tá? 3 menos 5, menos 2. 3 menos 5, menos 2. Tá? Agora, aqui na propriedade de potência, eu vou explicar para vocês da forma passo a passo e depois da forma direta, tá bom? A gente aprende desde o segundo aninho que a ordem dos fatores não altera o resultado do produto, tá? Então, eu tenho 4,21, que é um fator, 10 elevado a 9, que é outro fator, e 2,2, que é outro fator, e 10 elevado a 5, que é outro fator, tá? Os números que estão multiplicando são chamados de fatores, tudo bem? Daí, não importa a ordem que eu multiplique aqui, que vai gerar o mesmo resultado. Qual que é a pega aqui? A pega é, se eu posso multiplicar a ordem que eu quiser aqui, então eu vou multiplicar os números que não estão em potência de base 10, da potência de base 10 essa potência que tem como base 10, ou seja, 4,21 vezes 2,2. Multiplicar as potências que não estão em base 10, tá? E multiplico as potências de base 10, ou seja, 10 a nona vezes 10 a quinta. Eu posso trocar de ordem na multiplicação, não tem problema nenhum. Já na divisão aqui eu não posso fazer a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Voltando aqui. Vou pegar um verdinho aqui. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um azul. Vou multiplicar o 4,21 pelo 2 elevado a 2. Então vou bem no cantinho aqui, ó. 4,21 vezes 2,2, tá? Na hora da multiplicação com decimal, não interessa a vírgula não, tá? A gente conta só no final. Multiplicando aqui, ó. 2 vezes 421, multiplicar por 2 é dobrar. O dobro de 421 é 842. E 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 421 vai dar o mesmo 842. Somando, 2, 6, 12, sobe 1, 8, 9, certo? Duas casas após a vírgula aqui e uma casa após a vírgula aqui. Então, no total, teremos 3 casas após a vírgula. Então, a multiplicação de 4,21 com 2,2 deu 9,262. Certo? E agora, vamos multiplicar as potências de base 10. Igual a propriedade 1. Base iguais, mantém a base e soma esse expoente. 9 com 5 dá 14. Acabou. Certo? Tá em notação científica o resultado? Tá. Então já fecha aqui.
Beleza? Se não tivesse, teríamos que colocar em notação científica. Tá? Próximo. Agora aqui uma divisão. Na divisão de notação científica, eu vou pedir para que vocês coloquem na forma de fração, porque vai ficar melhor para vocês verem a forma de resolução, tá? Então, vou colocar na forma de fração. 6,4 vezes 10 a menos 3, dividido por 3,2 vezes 10 a 11, certo? Na divisão, eu coloquei na forma de fração, ok? Na divisão, eu vou dividir os números que não estão na potência de base 10, 6,4 com 3,2, e vou dividir os números que estão na potência de base 10, 10 elevado a menos 3 com 10 elevado a 11. Simples, tá? Então, fazendo aqui, 6,4 dividido por 3,2, tá? Vou fazer aqui no cantinho, aqui, ó, 6,4 dividido por 3,2, tá? Para divisão de números decimais, eu preciso que a quantidade de dígito após a vírgula seja a mesma. Aqui eu tenho um dígito após a vírgula. Aqui também tem um dígito após a vírgula. Então tá beleza, não preciso fazer nada. Então só basta eu cancelar a vírgula. Então dividir 64, 6,4 por 3,2 é a mesma coisa que dividir 64 por 32. Então eu vou pegar os dois dígitos para ficar maior que o 32, certo? Por 2, que dá 64. Então, 3,2, 6,4 dividido por 3,2 é 2. Então, a divisão desses primeira partezinha aqui deu 2. E agora eu vou dividir as potências de base 10. Mas lembre-se, quando eu divido potência de mesma base, mantém a base e subtrai expoente. Menos 3, menos 11. Certo? E agora eu vou somar esses dois, porque estão com sinais iguais. Menos 3 com menos 11, menos 14, tá? Vai ficar menos 14 porque eu tenho menos 3 dívida, com menos 11 dívida, vou aumentar a dívida, que vai ficar menos 14. Fechou? Letra C. Aqui que aumenta o bagulho é um pouquinho mais lá em cima, tá? Tenho 5,3 vezes 10 a menos 4, menos 4,7 vezes 10 a menos 4. Pessoal, para somar e subtrair notação científica, eu só posso se a ordem de grandeza ser a mesma. Aqui eu tenho uma ordem de grandeza 10 elevado a menos 4. Aqui eu tenho também, desculpa, 10 elevado a menos 4. Então estão na mesma ordem de grandeza. Fechou? Então eu posso somar. Igual eu falei na sala de vocês, eu até brinquei com vocês que eu tenho a música do Chitãozinho e Chororó. Eu só posso somar quando estiver na mesma grandeza. Aí eu vou fazer aqui o Chitãozinho e Chororó, que é justamente colocar o 10 elevado a menos 4 em evidência. E essa loucura dizer que não quer. Aí eu vou colocar o 10 elevado a menos 4 em evidência. Então eu coloco a grandeza que está igual em evidência. E somo ou subtraio o 4,7. Por que somo ou subtraio? Porque depende do sinal. Como aqui está menos, eu vou subtrair. Vai ficar 5,3 menos 4,7. Ok? De novo, eu só posso somar e subtrair quando a ordem de grandeza aqui tiver a mesma. Aí eu coloco em evidência, e nessa loucura de dizer que não, o 10 elevado a menos 4 e soma e subtrai esses dois. Fechou? Aí eu somo aqui, eu vou fazer bem aqui no cantinho. 5,3 menos 4,7. Certo? Vamos lá. Agora subtraindo aqui. Para somar, subtrair vírgula embaixo de vírgula. Subtraindo 3 com 4, não tem como tirar 7 do 3. Então vou pegar emprestado. Então aqui ficou 4, aqui ficou 13. 3 menos 7, 6. 4 menos 4, 0. Então ficou 0,6. 0,6 vezes 10 a menos 4. Mas note o seguinte. Aqui na número 3 pediu para colocar o resultado em notação científica. E não está na notação científica. Porque o 0,6 é menor do que 1. Então, o que acontece? A vírgula precisa andar uma casa aqui para ficar na notação científica, correto? Concorda comigo? Porque quando a vírgula vem para cá, fica 6. E 6 é, olha aqui, ó. E 6 é um número que está entre 1 e 10, tá?
Então, o que eu vou fazer? Tem que deslocar a vírgula uma casa para a direita. Só que o que a gente aprendeu? Deslocar a vírgula uma casa para a direita é somar o expoente. Então, quando eu desloquei uma casa, fica 6 vezes 10 a menos 4, mais 1. Esse mais 1 justamente é porque eu desloquei uma casa para a direita. Se eu deslocasse duas casas para a direita, mais 2. Se eu deslocasse casa para a esquerda, seria menos. Tá? Então, ficou 6 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto, resultado final. Tá? Letra D. 9,8 vezes 10 elevado a 13. Mais 11,4 vezes 10 a 11. Beleza. A letra C já estava bonitinha. Ó. A grandeza, a ordem de grandeza já estava a mesma. Só que a D, a ordem de grandeza não está a mesma. Aqui eu tenho uma ordem de grandeza 10 elevado a 13. E aqui eu tenho uma ordem de grandeza 10 elevado a 11. Tá? Então eu preciso que esses aqui fiquem iguais. Para eu somar, eu preciso que esses dois sejam iguais. Certo? Então, o que eu vou fazer? Ou eu transformo 13 em 11, ou 11 em 13. A minha dica é sempre transformar o maior em menor. Certo? Beleza? Eu acho que eu fiz coisa errada aqui, ó. Voltando aqui, ó. Porque deslocar para a direita é negativo. Então, aqui, ó, é menos 1, tá? Não é mais 1, é menos 1. Menos 4 com menos 1, menos 5. Tá? Desculpem aqui, tá bom? Porque lembra o seguinte aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Na sala de aula eu comento esse erro que eu tive aqui, porque eu não vou regravar de novo, não. Deslocar a vírgula para a direita, expoente negativo, certo? Como eu desloquei para a direita a vírgula, então eu não poderia colocar o mais 1, e sim o menos 1. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo aqui, a batida do sucesso, eu vou ter aqui que igualar essas duas ordens de grandeza. A minha dica é o seguinte, iguale sempre o menor para o maior. Então, esse 11 tem que virar 13. Só que para esse 11 virar 13, eu tenho que adicionar mais 2. E adicionar mais 2 é andar a vírgula duas casas. Para onde? Olha aqui. Andar para a esquerda para somar. Então, quando eu desloco para a esquerda, eu estou somando. Lembre o seguinte, para o 11 virar 13, tem que somar 2. Mas como que eu somo expoente? Deslocando a vírgula para a esquerda. Tá? Então, eu vou reescrever esse primeiro aqui, 9,8 vezes 10 a 13ª potência, mais, e vou deslocar essa vírgula duas casas. Então, essa vírgula está aqui, tem que parar aqui. Lembre-se, quando eu desloco para a esquerda, o expoente soma. Como eu preciso de 11 passar para 13, eu preciso deslocar duas casas. Então, vai ficar 0,114 vezes 10 a 13ª potência. Tá? Agora pronto. Agora está na mesma ordem de grandeza. Tá 10 elevado à terceira. Então o que eu faço? Chitãozinho chororó aqui, certo? Coloco o 10 elevado à terceira em a 13ª potência em evidência. Aí eu vou somar mais 2, porque está mais aqui, ó. 9,8 somado com 0,114. Vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Lembre-se, para somar números decimais, vírgula embaixo de vírgula. Ah, professor, não ficou bem alinhado. Certo, a vírgula alinhou, certo? Se faltou aqui, acrescente 0, certo? Subtraindo, ó, 0 tira 4 não tem como, então tem que pegar emprestado do próximo. Mas como o próximo não tem nada, pega emprestado do outro. Então, prestando aqui fica 7 e aqui fica 10. Agora eu empresto 10 para o próximo, vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. 10 tira 4, 6. 9 tira 1, 8. 7 tira 1, 6. 9 tira nada, 9. Então, 9,687. 9,686, desculpa, vezes 10 elevado a 13, tá? Tá em notação científica? Tá. Porque esse número é maior que 1, maior ou igual a 1 e menor do que 10 ao mesmo tempo. Então, fechou. Tá? Agora as questões interpretativas. Questão de número 4, é isso? Vamos lá.
cientistas estabeleceram que o comprimento da Terra no plano Equador é na ordem de 40 milhões de metros. No plano Equador, quer dizer que é a linha do Equador, tá? Ok? Beleza? Porque quando fala plano, tá falando de figura 2D, né? Não 3D. Quer dizer que o pessoal veio aqui, ó, e no meio, na linha do Equador, pegou e cortou o planeta. Aí tem essa circunferência. Ele calculou a borda dessa circunferência. Certo? Então esse perímetro aqui é na ordem de 40 milhões. Representa em notação científica o comprimento dado. Então tem que pegar o 40 milhões e colocar em notação científica. Para colocar na notação científica, o que a gente aprendeu? Localiza onde está a vírgula. Está aqui. Tem que deslocar até que o número fique maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então a vírgula tem que parar aqui, para ficar o número 4. Deslocou 3, 6, 7. Vezes 10 elevado a 7 metros. Não esqueça disso, ó. Tá? Não é banana nem maçã, é metro. 5. Os planetas são corpos celestes imensamente macios. A Terra possui uma massa de aproximadamente 5,972 sextilhões de toneladas. Certo? Um sextilhão é um número imenso. Imenso quer dizer que é grande. É o número 1 seguido de 20 zeros. Então, 21 zeros. Então, 1 seguido de 21 zeros. 1 seguido de 21 zero nada mais é que 10 elevado a 21. Tá? 1 acompanhado com 21 zero, 10 elevado a 1. 1 acompanhado com 3 zeros, 10 elevado a 3. Certo? E assim vai. 1 acompanhado com 5 zeros, 10 elevado a 5. Então, 1 sextilhão é a mesma coisa que 10 elevado a 21. Certo? Em quilogramas, olha a pegadinha, ele deu a massa da Terra em toneladas e ele quer em quilo. Como podemos escrever a massa da Terra utilizando a notação científica? Então vamos lá. Eu tenho 5,972 sextilhões, ou seja, 5,972 vezes 10 elevado a 21. Esse 10 elevado a 21 significa sextilhões. Então, 5 sextilhões. Certo? Mas está em toneladas. Só que para transformar toneladas em quilogramas, em quilo, justamente que ele quer, eu tenho que multiplicar por 1000. Agora lembre-se, multiplicar por 1000 é a mesma coisa que 10 elevado à terceira. Então eu venho aqui e multiplico por 10 elevado à terceira, que eu vou ter em quilograma. Certo? Lembra lá da questão que nós fizemos probabilidade de potência, multiplicação de notação científica? 10 elevado a 21 vezes 10 elevado à terceira, somos expoente aqui, fica 10 elevado a 24. 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Tá? Próxima, 6. A nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. De novo, ele não dá a ordem de grandeza igual está aqui, mas bilhões é 10 elevado a sexta, porque ele aqui, ó, isso aqui não é 1000, com mais 3 zeros, milhões, com mais 3 zeros, bilhões. De novo, ó, 1000, com mais 3 zero, milhão, com mais 3 zero, bilhão. Então, no lugar desse bilhão aqui, eu posso escrever 10 elevado a 9. 400 bilhões é uma coisa que 400 vezes 10 elevado a 9. Certo? Suponha que 0,05% dessas estrelas possuem um sistema planetário onde exista um planeta semelhante à Terra. O número de planetas semelhante à Terra na Via Láctea é D. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu quero um número semelhante à Terra na Via Láctea. Então, eu tenho que pegar esses 400 bilhões e extrair 5% dele. Certo? Como que eu faço isso? Eu posso fazer de duas formas. Primeira forma, regra de 3. Certo? Eu sei que esse 400 equivale a 100%. Então, quanto que equivale 0,05%? Tá? Eu sei que aqui está em bilhões, então o resultado também vai ser em
bilhões. Então você esquece o bilhões aqui, não tem problema não. Esquece o bilhões, porque eu sei que o resultado vai ser em bilhões. E multiplico cruzado. X vezes 100, 100x. 0,05 vezes 400, vou escrever aqui, 0,05 vezes 400. 400 vezes 0,05. Multiplico sem dó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 0 vezes 0, 0. 0 e 0. 0 de novo. 0, 0, 0. Certo? 0, 0, 0, 2, 0. Tem nenhuma casa decimal aqui e tem duas casas decimais aqui. Então, no total vão ter duas. 0 mais 2, duas casas decimais. Então, deu 20. Então, quer dizer que vai ficar 100 vezes 100x é igual a 20 bilhões. X é igual a 20 sobre 100. Certo? Posso cortar o zero aqui. Ficou 2 sobre 10. 2 dividido por 10, 0,2. Então, o total de estrelas semelhante à Terra é de 0,2 bilhões. Planeta semelhante à Terra, desculpa. 0,2 bilhões é a mesma coisa que 0,2 vezes 10 à nona. Certo? Ok? Beleza? Agora vamos lá. Eu preciso deixar essa resposta aqui em notação científica, que justamente está aqui. Só que para ficar em notação científica, essa vírgula precisa andar uma casa para a direita. Então ficou 2 vezes 10 a 9. Só que quando anda a vírgula para a direita, lembra o meu erro lá? Vírgula para a direita, menos. Como andou uma casa, menos 1. Então ficou 2 vezes 10 a oitava. Letra C de cachorro. Tá? Próximo, 7. Segundo dados da Agência Internacional de Energia, a China planejou produzir para o ano 2015 somente com aerogeradores 190 mil bilhões de watts por hora. 190 mil bilhões. Certo? Então tem 190 mil vezes bilhões por hora. Representa a quantidade de energia em notação científica. Então tem aqui, 190 mil bilhões de watts por hora. Certo? De novo, vou escrever de novo. Quantas casas tem bilhões? 1000, depois de 1000, 3 zeros, bilhão, depois 3 zeros, bilhões. Então são 9 zeros. Então tenho 190 mil bilhões, substituo por vezes 10 elevado a 9 watts por hora. Só que vamos lá. Para escrever em notação científica, a vírgula está aqui, certo? Ela precisa andar 5 casas. Lembre-se, andar 5 casas para a esquerda, expoente positivo. Então vai ficar 1,9 vezes 10 elevado a 9 mais 5 watts por hora. Tá? Então ficou 1,9 vezes 10 elevado a 14 watts por hora. Certo? E última questão, questão bacaninha aqui, fala o seguinte. Uma bactéria possui tamanho médio de 0,000005 metro. Recentemente foi encontrado no Mar Vermelho e na costa da Áustria, no intestino de um peixe, a maior bactéria existente, que mede 6 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Tá? Com base nos dados e usando a notação científica, responda. Vamos colocar isso daqui em número normal, só para vocês verem a ordem de grandeza? 6 vezes 10 elevado a menos 4. Lembra o seguinte, quando eu desloco a vírgula para a direita, expoente negativo. Então, para voltar ao que era, desloco a vírgula para a esquerda. Tá? Vou apagar aqui depois. Então, 6, a vírgula está aqui. Tem que deslocar 4 casas para a esquerda. Tem 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vem para cá, cancela aqui, ficou isso daqui, metros. Está vendo que esse número aqui é maior que isso aqui? Certo? Então, foi maior mesmo. Apesar de ser bem pequeno, questão numérico, foi maior do que o outro, tá? Então, vamos lá.
Qual é o tamanho médio de uma bactéria na notação científica? O tamanho médio tem aqui, ó. Uma bactéria tem tamanho médio de 0,00, quantos zeros aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros em uns 5 metros. Então, letra A, ele quer em notação científica. 0,1, 2, 3, 4, 5 e os 5 metros. Certo? Para colocar em notação científica, o número tem que ficar maior do que 1. Então, essa vírgula tem que parar aqui. Para ficar 5 vezes. Andou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta o 5 também. Vezes 10 elevado a quem? A menos 6. Porque deslocar a vírgula para a direita, negativo. Metros. Tá? Fechou. Letra B. Dividindo o tamanho da maior bactéria existente pelo comprimento médio da bactéria, determine quantas vezes a nova bactéria é maior do que... Determina-se quantas vezes essa bactéria é maior do que o tamanho médio de cada. Calcule esse valor. Então, dividindo a maior bactéria, que é 6 vezes 10 elevado a menos 4, pelo tamanho médio, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6. O que eu ensinei vocês lá atrás? Divisão, eu vou dividir o número que não está na base 10, ou seja, 6 com 5, dividindo aqui 6 dividido por 5. Por 1, 5. Subtrai 0. Certo? 0, 1. Coloca uma vírgula, acrescenta 1, 0. Por 2, que dá 10. Então, deu 1,2 aqui. Certo? Vezes. Agora, vamos fazer a segunda parte. Esses dois aqui. Como está dividindo pela propriedade de potência, eu conservo a base e subtraio o expoente. Então, menos 4, menos, porque o menos da forma, esse menos esse. Então, vai ficar menos 4 menos o menos 6. Porque é esse menos o menos 6. Façamos o jogo de sinal aqui, menos com menos, mais. Então, fica 1,2 vezes 10 elevado a menos 4 mais 2. Certo? Então, ficou 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 aqui, né? Estou colocando o resultado direto. Menos 4 com menos 6, mais 6, 2 positivo. Então, ele é maior 1,2 vezes 10 elevado a 2. Só que 10 elevado a 2 é 100. 100 vezes 1,2 deu 120. Então, ele é 120 vezes maior. Professor, posso deixar assim na notação científica? Pode. Ou pode colocar 120 vezes maior. Porque 1,2 é 100. E 100 vezes 1,2, 120. Tá? Porque 1 vezes 100, 100. 1,2, 120. Tá? É isso aí, pessoal. Vou gravar outro videozinho agora da outra, beleza?